Teologia Pentecostal, estamos de volta com mais um vídeo aqui para edificar a sua vida espiritual e também o seu conhecimento. Nós vamos abordar hoje aqui um tema polêmico. Nós vamos falar hoje sobre por que é que Deus permitia matar crianças no Antigo Testamento. Isso aí é um ponto característico onde aqueles que não gostam da Bíblia, não gostam de Deus, alguns ateus também, eles usam justamente para questionar o amor e a bondade de Deus. E nós vamos trazer luz aqui a esse texto para que nós possamos então ter o entendimento correto, ok? Eu quero ler com vocês aqui apenas um versículo, 1 Samuel capítulo 15, e o versículo de número 3, que diz assim: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Nós vemos aqui um caso específico e pontual, onde Deus manda agir desta maneira. Essas situações aconteceram no Antigo Testamento em apenas alguns casos pontuais. Não era algo rotineiro, não era do costume, ok? Do povo de Deus agir desta maneira. Então foram casos pontuais. A gente vê isso acontecendo em Josué capítulo 6 ali, contra a cidade de Jericó, e vemos aqui acontecendo também contra Amaleque. Então, como eu disse, eram casos pontuais. Isso não era um costume de Israel. Era Deus que mandava agir dessa maneira, e nós vamos entender daqui a pouco por quê. Havia uma grande diferença entre os deuses das outras nações e o Deus de Israel. A gente observa que Deus não recebe sacrifício de crianças, diferente dos outros deuses. Então isso não era uma forma de sacrifício. Uma segunda coisa é que também não era um ato perverso de Deus. O nosso Deus não é mau, o nosso Deus é bom, nele não há maldade alguma. A Bíblia diz que Deus é bom. Então não era um ato perverso e nem também um ato de sacrifício. Deus permitia, Deus mandava agir dessa forma porque Deus avaliava a conduta, a cultura de algumas nações. A saber, essa conduta aqui de Amaleque, um povo que tinha uma cultura muito maligna, uma cultura muito ruim. A cultura ela é formada desde um indivíduo, ela começa primeiro, a cultura de um povo, ela é formada desta maneira. Ela primeiro começa com uma atitude de uma pessoa que se torna um hábito de uma família, que se torna uma conduta de uma sociedade e por fim se torna uma cultura de todo um povo. Então esse povo de Amaleque era um povo que tinha uma cultura muito maligna, que tinha uma cultura muito ruim. Eles ofereciam crianças para o seu deus Moloque, daí vem a raiz de Moleque, que era um deus onde eles tinham esse costume, essa cultura de oferecer crianças. O historiador Flávio José também diz que este povo amalequita, quando eles invadiam uma cidade, quando eles tomavam uma cidade por refém, eles tinham por costume pegar o rei, matar toda a família do rei diante dos olhos do rei, ele vendo isso, e o último ato era vazar os olhos do rei, e essa era a última imagem que o rei então havia registrado na sua memória, e eles prendiam o rei para que ele morresse de velhice. Então era uma nação muito ruim, e Deus então não queria que eles tivessem contato nenhuma com essa nação, com a cultura dessa nação, por isso que Deus mandava entrar e exterminar todos eles. Alguns às vezes querem fazer e dizer que é uma contradição com os 10 mandamentos, porque é que Deus disse não matarás e agora Deus manda matar. Mas aí a gente precisa entender e separar uma questão do homem e de Deus. O homem não tem essa autonomia de tirar a vida de ninguém. Só quem tem essa autonomia e esse direito é Deus, porque Deus é o Deus criador de todas as coisas. Deus é o Deus que deu a vida. Então por isso que nós somos contra a pena de morte, porque cabe a Deus decidir, não ao homem. Então o homem não tem essa autonomia. Mas falando ainda sobre este ato, quando a gente olha com esse ato que Deus mandava fazer de um ponto de vista da eternidade, com o prisma da eternidade, a gente começa a avaliar ele de uma outra forma. Na verdade, aquilo que as pessoas acham que era uma crueldade, aqueles que não têm entendimento bíblico, na verdade era um ato de misericórdia de Deus, para que se cumprisse uma promessa que há em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E eu quero ler com vocês aqui agora,
Olha só que interessante. Observe isso. Em Atos capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. Observe que ele fala, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos eles, todos os povos, por mais perversa que seja uma nação e não queira ter Deus, ainda assim as crianças serão os seus representantes. Que forte isso, que interessante isso, né? O nosso Deus é extraordinário. Por isso que a gente observa Deus, Jesus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14, quando ele disse, olha, deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. As nações que não se quiserem se prostrar ao nosso Deus, que não quiserem conhecer Deus como seu Salvador, as crianças que morreram e que morrem serão os seus representantes. Para encerrar esse vídeo, eu acho interessante que às vezes algumas pessoas se questionam, até no dia de hoje, por que Deus permite que crianças morram. Existe esse primeiro ponto que eu mostrei para vocês, e o segundo é que existem crianças que são tão santas, tão belas, tão maravilhosas, que Deus não permite que elas tenham contato com esse mundo maligno. Foi o que aconteceu com essas crianças de Amaleque. Essas crianças, se crescessem, elas teriam o contato com essa cultura tão perversa, tão maligna que era dos amalequitas. Nos dias de hoje não é diferente. Às vezes Deus permite que algumas crianças morram, porque elas vão direto para a eternidade, e assim não precisam ter um contato com esse mundo tão perverso e tão maligno que nós temos. Ok? Deus abençoe, fique com essa mensagem aí, curta, compartilha, se inscreva no canal, né? Compartilhe para que outras pessoas assistam e sejam edificadas também. Ok? Deus abençoe.